A era moderna dos discos voadores começou em 1947. Entretanto, faz parte dos arquivos de Irene Granke o relato de um caso que antecede em muito esta data. Ruth Veiga é mãe de uma amiga minha. Vamos deixar com que ela própria nos relate os fatos que se passaram em seu sítio de Jacarepaguá, próximo à represa de Camorim, em 1930. Foi em 1930, princípio de 1930. E em Jacarepaguá, na fazenda velha do Camorim, nós tínhamos um terreno lá e a frente era toda limpinha, tinha um mato chamado cravo e eu estava deitada no meu rancho com meu marido, quarto pequenininho, a cama perto da janela. Quando nós vimos aquilo, antigamente sertão carioca, não tinha absolutamente energia, muito longe, só tinha aqueles candeeirinhos de querosene. Então, quando foi assim uma hora, que eu não sei que hora foi, alta noite, nós vimos uma luz azul fazendo um leque, porque as janelas eram de pau e tinha aquelas fichas embaixo. Aquele leque de luz azul e amarelada. E nós, meu marido se assustou. Nunca vimos um dentro da mata. Meu marido abriu a janela e ficou debruçado da cama para a janela. E quando eu vi aquilo também, me assustei e fui por trás dele também, me ajoelhando para a janela. Quando ele me empurrou, não quis que eu visse tão pavoroso que era. Meu marido era um homem corajosíssimo, sereno. E ele ficou com medo e me empurrou, eu quase caí da cama. Não veja que isso é uma coisa apavorante. Mas eu insisti e fui, e vi. Era uma roda imensa. Eu pensei, era um fantasma. Um fantasma muito grande, inventado pelos negros, talvez não gostassem de nós tivéssemos comprar terreno ali. Foi a nossa suposição. E aquela roda imensa. Então a roda, aquele monstro, passava, mas ele tinha um pé embaixo, uma coisa embaixo, feito uma coluna, que eu não sabia bem do que era noite. Agora ela passava na nossa frente, para lá, passeando. Depois ele foi para a caixa d'água lá em cima, que é uma beleza, aquela represa de Camorim, né? Foi para a caixa d'água e lá sumiu. Foi ainda nos anos 60 que muitos pesquisadores começaram a procurar, nos textos arcaicos, a explicação para o fenômeno UFO, que pelo visto parece ser tão ou mais antigo que o homem. Para alguns, inclusive, ele esclarece definitivamente o aparecimento da espécie humana no planeta Terra. Na Bíblia, são muitas as passagens que sugerem a presença dos OVNIs entre nós. Mas não só na Bíblia. Nos livros sagrados de quase todas as religiões, há evidências da presença extraterrestre. O fato é que todas as culturas registram fenômenos celestes inexplicados que passam a fazer parte de suas tradições religiosas. Os contatos humanos com outros planetas, outros mundos, outros seres, perdem-se na noite dos tempos. No Brasil, a pesquisa ufológica começou na década de 50, em consequência do grande surto de avistamentos que se verificou naqueles anos. Um dos principais pioneiros foi o Dr. Olavo Fontes, considerado, nas décadas de 50 e 60, a maior autoridade mundial em ufologia. Em 1967, poucos meses antes de sua morte, aos 43 anos de idade, o Dr. Olavo concedeu uma entrevista ao programa A Voz da América. Do Rio de Janeiro para a Voz da América, fala o repórter Volney Silva. Nossa reportagem hoje tem o prazer de entrevistar uma das maiores autoridades no problema discos voadores, o Dr. Olavo Fontes, médico assistente da Faculdade de Medicina do Estado da Guanabara e diretor da APRO, Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos. Inicialmente, Dr. Olavo, já foi devidamente comprovada a existência dos discos voadores? Em relação ao que foi feito no Brasil, nós temos até agora, desde 1954, aproximadamente 2.000 casos estudados. E desses 2.000 casos, nós temos 300 casos muito bem estudados e que são realmente observações
de objetos não identificados. Nós podemos dizer que existe o fenômeno e que quando testemunhas relatam a observação de objetos não identificados, elas, de um modo geral, estão realmente relatando um acontecimento real. Doutor Olavo, no Brasil, onde é que esses fenômenos ocorrem com mais frequência? Existe uma frequência maior na região Centro-Sul, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, havendo, em terceiro e quarto lugar, uma maior incidência na região Nordeste. Obrigado por suas informações, Dr. Olavo Fontes. Agora voltamos o nosso microfone à sua inteira disposição para mais algum esclarecimento que deseje fazer. Eu queria chamar a atenção para a observação de que esses objetos não aparecem ao acaso, e sim periodicamente, sob a forma de ondas de aparecimento que têm uma frequência com intervalos de 26 e 26 meses. O Dr. Olavo Fontes foi o primeiro pesquisador a analisar um fragmento de disco voador. Era uma nave que havia explodido em Ubatuba e ele verificou que se tratava de magnésio cujo teor de pureza atingia níveis altíssimos ainda não encontrados por nós aqui na Terra. O caso Hermínio e Bianca ficou célebre e gerou uma polêmica infindável, principalmente depois que o casal apareceu na televisão. Irene Granke os entrevistou no dia 16 de julho de 1977 e ficou impressionada com a riqueza de detalhes e a autenticidade das palavras. Um ano depois, em 1978, eles foram apresentados pelo programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil. Ao vivo! A Rede Tupi de televisão volta a apresentar Flávio Cavalcante. Senhoras e senhores, que vamos ter hoje aqui, novamente o casal que nos declara que foi que andou no disco voador. Bem, mas vamos ao programa de hoje. Por gentileza, Hermínio e Bianca, podem entrar. É um casal realmente sério, não estão atrás de nenhuma promoção, pelo contrário, eles é que foram procurados pela reportagem do programa Flávio Cavalcante. E de maneira rápida, eles declararam semana passada, domingo passado no programa, ficamos sabendo, primeiro, que Bianca e Hermínio passaram 2 dias no disco e na nave mãe. 2, que comeram, beberam, dormiram, sendo muito bem tratados. 3, que os tripulantes têm a aparência de seres humanos com mais ou menos 2 metros de altura. 4, que sua missão é preparar um contato mais direto com os habitantes do planeta Terra. 5, que já existe gente da Terra morando em outros mundos. Gente de outros mundos morando na Terra. Ainda mais disseram Hermínio e Bianca. Atenção! Dia 12 de janeiro de 1976, esse casal saiu do Rio às 6 da tarde indo para Belo Horizonte. Perto de Matias Barbosa, Hermínio estacionou o carro no acostamento para tirar um cochilo. Bianca viu o que lhe pareceu ser um balão. Súbito, pareceu-lhe que um avião estava caindo em cima do carro. Gritou. Era nave. Os dois ficaram grudados no assento do carro. Este foi sugado por atração irresistível para dentro da nave que flutuava acima. Viram-se num cômodo circular, iluminado por luz que jorrava diretamente das paredes, sem a presença de lâmpadas. Pareceu-lhe estar dentro de uma lâmpada, disse Bianca. Parecia dia. Abre-se a porta do teto. Descem 2 rapazes. Por gentileza, e aí? Quando desceram os 2 rapazes? Eles olharam dentro do carro e depois um deles deu a volta indo até onde eu estava, do lado da porta, e fez sinal para que eu saísse dentro. Mas o meu nervoso era tanto que eu não conseguia abrir a porta. Eu queria abrir, mas não tinha jeito, não tinha força. Então ele pegou o Hermínio, sabe?
ele esticou o braço e abriu a porta. E nisso o rapaz... Quem abriu a porta? Foi ele mesmo ou foi o próprio... Não, foi ele que abriu. A porta estava um pouco enguiçada, sabe? O carro era um pouco antigo, então eu dei um porrão na porta e ele ajudou a abrir. Hermínio, o que você sentia? O que você achava que era? A primeira impressão, assim. Eu não sabia que era disco voador, Você acreditava nisso? Não, eu não acreditava. Não acreditava. Meu conceito religioso, a minha formação era completamente diferente. Eu não podia, eu não vi o disco, não sabia o que estava acontecendo. Era uma coisa muito estranha mesmo. Sim. Mas, Bianca, maltrataram vocês? Não, nem um pouco. O que ele disse? Eu sou Carrão. Antes de tudo, ele disse pra mim, assim, a primeira frase que ele disse foi: seja bem-vinda. Sabe? Então eu me assustei com aquilo, porque eu estava ouvindo falar, ouvi falar, eu já estava ouvindo, mas só que eu não entendi. Então, de repente, eu entendi, eu dei um grito para ele, dizendo: nem que estão falando comigo, sabe? Então, ele repetiu de novo: seja bem-vinda. Aí disse o nome: eu sou Carrão, entende? Eles não acreditam no Deus, por exemplo? Não, eles acreditam em Deus, sim. No mundo de Carrão, é verdade que ninguém fica velho, Sr. Hermínio? Segundo o que Carrão me disse, a velhice é uma doença. É uma doença? É uma doença. E o que acontece lá com eles? Eles não envelhecem, eles têm um controle sobre a matéria. Tem o controle? Controle sobre a matéria. Sobre a matéria? Parece que uma troca de matéria. Existe, pelo menos a explicação dele, ele diz que na terra dele eles não morrem, perdem a matéria. E quando eles recebem nova matéria, que no caso aqui nós diríamos nascer de novo, né? Eles dizem receber nova matéria. Dizem que quando isso acontece, eles não esquecem quem foram e continuam sempre de onde pararam, nunca voltam atrás. Este caso, Hermínio e Bianca, é comparável ao clássico Beckenbauer e Hill, casal americano que ficou famoso por terem os dois também sido abduzidos por uma nave, e sobre o qual existe vasto material editado. Hermínio e Bianca viveram algo que daria para escrever um livro interessantíssimo, principalmente nos capítulos referentes aos ensinamentos de Carrão. Eram mais ou menos 2h15 da madrugada de quinta-feira, 15 de setembro de 1977, quando Antônio Larrúbia saiu para trabalhar. Como de costume, desceu a trilha que atravessava um campo de futebol rumo ao ponto final do ônibus da firma em que trabalhava. Perto de uma das balizas do campo, viu algo que parecia um enorme chapéu cinzento de boca para baixo. Ia de uma lateral do campo à outra com cerca de 70 metros de diâmetro. Ao ver aquele estranho objeto, Larrúbia imediatamente pensou em voltar para casa. Mas já era tarde demais. Mas nesse exato momento a gente viu uma luz, que não sei de onde é que veio também, só pode ter sido do disco, né? Uma luz azul intensa, que me imobilizou, assim no modo de dizer, sem poder sair do lugar. Tipo um vidro invisível, que eu batia numa coisa e não sabia o quê. Aí que surgiu 3 daqueles, que é robô. Aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entende? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente. Segui eles para lá. Aí senti um tremor. Eu já estava dentro do disco, assim, bem claro, tudo de alumínio dentro. Aí nisso eu olhei para trás, quando eu vi o tremor, eu olhei para trás, assim para fora. Eu estava no alto porque via a praça toda de cima. As mangueiras, tem lá os prédios na praça ali, no campo de futebol. Os postes por cima, o gramado todinho, eu estava indo pro lado sul, subindo. Mas subindo que eu vi na praça que caminhando, assim, não vi, né? Agora eu vou explicar direitinho como é o formato deles, entende? Primeiro, a cabeça parece essas bolas americanas, que fala que é rubro, né? Rubro, assim. Não tem cabelo, não tem nada, é tipo uma cor de alumínio, liso, entende? Não muito assim, brilhoso. No lugar dos olhos, é aquele espelhinho, tipo espelho de bolso. Eu tudo vou fazer uma comparação assim, porque o que eu vi não é nada que eu já vi até hoje. O tronco é largo, é escamoso, o tipo de escama eu não sei como é que é. Parece escama de peixe, assim, entende? Mas tudo alumínio. E a parte de baixo, que é tipo um ferro de alumínio, entende? Embaixo, tipo um prato, que apoia no chão, entende? E daí, por exemplo, eles estão nesse taburetezinho de parte de fio, naquilo, entende? Um braço, parece uma tromba de elefante, tipo um braço tromba.
todo escamoso também, ele vai afinando e fica debruçado nesse dedo, quase arrastando no chão. No alto da cabeça, que isso eu pude perceber lá dentro ele diz. É tipo uma antenazinha dessa altura assim, com tipo uma colherzinha, que parece que é o radar dele, que faz muito movimento, gira muito, para todo lado. Entende? Aí eu perguntei, o que vocês querem comigo? Quem são vocês? Entende? Aí eu vi meu som, naquele som alto que eu nunca ouvi, entende? E eu percebi que eles caíram por cima do outro, assim, entende? Depois vieram se levantando tipo uma câmera lenta, né? De trás para frente, assim eles, e outra. E todos eles tinham aquela antenazinha e eram iguaizinhos, todos eles. E eles, quando eles saíram, estavam todos querendo segurar, tapar alguma coisa com aqueles braços tromba, né? Depois disso, ela acendeu uma luz azul inteira novamente, que silenciou, porque eu não sentia nem minha respiração, entende? E eu ficava de boca aberta procurando o ar e não sentia o meu ar, né? Assim, aquele som, né? E tinha um aparelho dentro da nave? O único aparelho que eu vi lá dentro foi tipo um pianinho. Porque eles, no corpo deles também assim, em toda a volta do corpo, eles tinham um aparelho, tipo aparelho de seringa de injeção. E eles, tudo que eles querem mostrar na parede lá, não é tela, é um aparelho comum, que eles botam aquele aparelho naquele tipo pianinho, e aperta com o braço tronco, aquele negocinho faz assim, aperta uma tecla. Eu sei que é porque afundava, né? Quando apertar, afundava até. Aí começou a passar, uma opção de imagem. A primeira imagem que passou foi a minha, entende? Eu estava numa mesa invisível, porque eu estava deitado, eu carregava uma bolsa da banha, né, de papelão, porque sempre que eu voltava do serviço, sem trazer qualquer verdura, qualquer coisa, né, pra casa. Aí, passou minha imagem, entende? Eu nuzinho, deitado, e 2 dedos nos meus pés, examinando aquele aparelhozinho. Aí, mostrou lá, eu andando curvado com a minha bolsa e minhas costas saindo aquela fumaça. Isso tudo já aconteceram comigo, esses problemas todos que eu vi lá na imagem. A outra foi o cachorro, ele estava parece danado, porque estava babando muito, latindo daqueles botes, mas eu acho que ele estava preso igual a mim, porque ele estava pertinho assim daquele robô, o robô estava na frente dele inofensivo, sem fazer gesto nenhum, entende? E ele querendo pegar o robô. O cachorro, eu calculo, porque eu não vi o som, né? O cachorro deu aquele latido, eu calculo uns 4 a 5 latidos mais. Entende? Aí aquele robô começou a se desmanchar. Igual assim um mingau, se joga assim, ele vem se desmanchando assim. Todinho. Aí nisso sai um deles de lá e apontou assim para a imagem do cachorro assim, e o cachorro ficou todo azulado. Aí aquela imagem de 6 igual a água assim que escorre, né? E o cachorro veio se desmanchando, igual o mingau também. Aí aquela imagem acabou. Aí o cientista estava no chão, fora do disco, já conhecendo o chão, a praça, que é perto da estação, entende? Aí eu falei assim, poxa, mas já estou no chão, o que está acontecendo? Aí cadê o disco? E eu olhei para trás, não vi disco nenhum. Aí eu olhei para cima, sei lá que na classe inteira, apavorado, eu olhei para cima, vi aquela coisa, igual um balão, entende? Mas sem fogo, sem nada, sem abertura, sem nada, entende? Parece que ia sumindo e sumiu. Relatos a viva voz são muito convincentes. Quando se trata de uma testemunha de contato imediato que tenha sido abduzido por um OVNI, por exemplo, torna-se algo de precioso. Nesse caso, a pessoa que teve o contato com os tripulantes da nave poderia se considerar assim como uma espécie de embaixador das estrelas. No primeiro encontro de teses ufológicas, a 20 de julho de 1979, o general Alfredo Moacir Uchoa, professor catedrático de Mecânica Racional da Academia Militar das Agulhas Negras, reitor da Universidade Católica de Brasília, pronunciou uma conferência definitiva sobre o fenômeno UFO. Em nosso sistema não pode haver vida. Não pode haver vida inteligente, nem seres avançados. Muito bem. Mas a questão positiva é o seguinte, mas os seres estão aí. Os seres estão aí. Quem estuda hoje esse problema e ainda tem dúvida sobre a presença de seres não terráqueos entre nós, nós ficamos estarrecidos com isso e acabamos afirmando, essa pessoa não estudou, não se informou. Nós já criamos uma situação
em que nós podemos fazer uma reunião no Congresso, em que nós podemos escrever sobre essas coisas, em que nós podemos dizer sobre essas coisas, sem estarmos arriscados a ir para as masmorras ou para perdermos a preciosa vida nas fogueiras inquisitoriais. Bom, então o problema: ficarmos espantados, e a ciência se espanta. Mas como não pode haver vida como a nossa fora do nosso planeta? Quando fizemos esse curso da Escola Superior de Guerra, em 1960, assistimos na ABI um filme liderado pela Força Aérea Americana. Um filme liderado pela Força Aérea Americana, que a Ação Cultural Americana liderou para os alunos, os estagiários da Escola Superior de Guerra. E nesse filme aparecia a visita, repare bem, a visita de 14 objetos ao Washington. Visita objetiva no radar, subida dos aviões da jato para encontrar os objetos, a maneira que eles se comportaram quando os jatos chegaram. Depois desaparece tudo aquilo subitamente. Repentinamente surge novamente os tais objetos, 2 jatos chegam no campo, aí desaparecem novamente e vão se fechando em forma de anel. Um filme emocionantíssimo, com o qual terminou aquela demonstração liberada pela Força Aérea Americana. Enfim, era uma parada incrível. Então, se eles não podem ser do sistema solar, não podem vir de fora, então não existem. Mas o fato é que eles existem, estão aí. Pelo amor de Deus, gente, raciocine que essa perplexidade decorre ainda da ignorância em que nós estamos da verdade universal. Temos, antes de mais nada, de ser humildes, reconhecermos que estamos no princípio, vamos dizer assim, de uma verdadeira e divina caminhada. Se nós não nos abrimos assim com humildade, como o Sr. Gustavo diz, duvidando sempre, mas duvidando com inteligência de quem quer aprender, nós ficaremos nesse terra-terra, muito avançado, é verdade, mas que culminou numa bomba atômica que pode destruir a própria pretensão humana, afundando essa pretensão da humanidade atual em fogo, como essa pretensão já foi afundada no fundo das águas. Antônio Nelson Tasca é fazendeiro na Bahia. Em 14 de dezembro de 1983, foi visitar parentes em Chapecó, Santa Catarina. Vi um objeto que me pareceu ser o corpo de um ônibus a uns 30 metros fora da estrada de asfalto que liga Chapecó. Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz com talvez 1 metro de largura, bastante luminosa, passou por mim, sob meus pés, não me produziu nenhum mal-estar, nenhum solavanco, nenhuma trepidação, e ato contínuo a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Cabalá surgiu por uma abertura que se fez na parede daquela sala em que me encontrava. Cabalá entrou à direita, com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada, e saudou-me telepaticamente assim: tenha calma, sou de paz e amor. Quem é a senhora e de onde vem? E recebi, antes de fazer a pergunta, a resposta telepaticamente na metade direita da minha cabeça, do cérebro. A resposta foi: sou Cabalá, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Então perguntei-lhe, ou formulei a pergunta dentro de mim, assim: onde estamos? E como resposta: no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Senti uma sede profunda, comuniquei tal fato a Cabalá, dizendo inclusive que além da sede eu me sentia perturbado com a presença dela, talvez pela beleza fascinante. Ao que ela me respondeu que eu beberia e que a sede me passaria, bem como a minha confusão diante dela. Após haver ingerido
os líquidos, ela me disse mais ou menos isto: agora temos uma missão a cumprir. Ambos estamos em estado de graça. Perguntei se eu seria devolvido ao meu mundo. Ao que ela me respondeu: sim, mas tem hora certa para isso. Caso contrário, poderá ser devolvido muito longe daqui. E agora faço o portador de uma mensagem a todos os povos da terra. Não recue ou não desanime, algo assim, diante de obstáculos ou incompreensões. Simplesmente ela tornou a pôr a mão esquerda sobre o peito, a direita elevada assim, aberta, e repetiu, sem mais nem menos: paz e amor. Após seu contacto, Tasca distribuiu à imprensa a seguinte mensagem: advertência de Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. É preciso que a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres de suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer uma nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre pleno de luz e amor. E como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história: a ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. A NASA, organismo responsável pelo programa espacial americano, enviou nas sondas Voyager 1 e 2 uma mensagem para Júpiter, Saturno e para além do sistema solar. A introdução é feita por Kurt Waldheim, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que fala por todos os povos da Terra. Ele saúda os povos de todas as galáxias no propósito de estabelecer relações de amizade com todos eles. E conclui: nós sabemos muito bem que nosso planeta e seus habitantes são apenas uma pequena parte deste imenso universo que nos cerca. E é com humildade e esperança que damos este primeiro passo.